Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov, análise técnica e análise fundamentalista. Curta o vídeo, compartilhe e ajude no crescimento do canal, ative as notificações e se inscreva no canal. Bom, analisando o Bitcoin, hoje a gente tem aí o mercado razoavelmente estável. A dominância do Bitcoin continua caindo, a do Ethereum e de altcoins tendem a subir conforme as projeções que eu já fiz. Quando evoluir eu vou fazer mais análises, mas as altcoins tendem a explodir em um período que ninguém previa, que é diferente dos outros nesse período do ano, etc. Mostrando que o mercado ele não segue ciclos religiosamente, ele muda e faz coisas totalmente diferentes que você nem imagina. Bitcoin no semanal caindo, ou seja, ele explodiu para 123 mil, fez topo histórico, só que é o seguinte, quando nós temos um rompimento de topo e o candle ele é um candle cheio, isto denota força para continuar a alta. Quando eu tenho um rompimento de topo e somente a sombra rompe e forma ainda um candle de indefinição ou de queda, como aconteceu aqui, uma shooting star, uma estrela cadente. Aconteceu a shooting star, estrela cadente, e rompimento de topo, somente a sombra rompeu. É um rompimento falso, seguido pela constituição de um candle de indefinição, fortalecendo essa resistência aqui. Embora o Bitcoin ele tenha feito um sinal Eagle, ele deu um sinal Eagle aqui do nosso método, tem probabilidade de 80% de fazer 3 ondas de alta. A terceira foi fraca, porque o rompimento teve essa característica que eu expliquei para você, que indica a falta de força. Ele já vem fechando a semana sexta-feira com um Arobozu positivo, rente a esse fundo, se romper esse fundo fará pivô de baixa. Se fizer pivô de baixa, o sinal Eagle que tem 3 ondas de alta com probabilidade, esse sinal Eagle ele é cancelado e essa probabilidade de mais de 3 ondas de alta é cancelada também. E o Bitcoin ele corrigiria, poderia andar de lado durante um tempo, etc. Ou poderia voltar para a média 8,9. Por volta dos, se for rápido, se for uma queda rápida, vai voltar para 81 mil dólares. Assim, se fechar a semana ou daqui a 2, 3 semanas, se romper esse fundo, a probabilidade de fazer mais uma onda de alta, já fez a primeira e a segunda, a probabilidade de fazer a terceira onda de alta diminui consideravelmente, não vai acontecer ou tende a não acontecer, probabilidade grande de não acontecer e ter uma correção. A correção poderia voltar aqui para os 95 mil, 100 mil dólares, ou voltar para a média 8,9, nos 80 mil, considerando que a tendência de alta continuará mesmo voltando para os 80 mil. Ele continua em tendência de alta. Então os 80 mil, se voltar, é uma chance de compra para você, para no longo prazo você lucrar. E lembrando que a probabilidade em 2026 tende a eclodir uma grande crise financeira, mas quando tem crise financeira, o ouro explode. O ouro digital que temos hoje é o Bitcoin e criptomoedas. Criptomoedas com fundamentos como Monero tem que estar na carteira e tem que investir mais, na minha visão. Porque a demanda por privacidade é torrencial. O Bitcoin ele tem deficiências. Apesar dele ser útil para você ter o seu dinheiro que é seu, apesar da falta de fungibilidade, todas as deficiências que eu falo do Bitcoin, ele tem a sua valia, ele tem a liquidez, bilionários estão entrando nele, Michael Saylor está comprando ele, BlackRock está nele. Então ele tem muita liquidez e ele tem a valia devida para você ter o seu dinheiro fora do banco e acessar esse dinheiro em qualquer lugar do mundo, sem precisar transportar como o ouro e ficar inviável levar esses valores para outro país
outro estado, etc. O Bitcoin você acessa de qualquer lugar. Basta a internet, eletricidade e as chaves privadas, a seed, você acessa esses valores de qualquer lugar e transfere para quem você quiser. Agora, a gente tem um destaque aqui que é a Zano, que eu já no meu canal Leandro Ibov, cibersegurança e criptomoedas. Se inscreva lá. É um canal de privacidade online avançadíssimo, com vídeos e conteúdos que quase que não tem, né, no mercado, porque é um nicho muito raro e pouca gente realmente entende de anonimato e privacidade. E eu fiz vídeos sobre a Zano, etc. E a Zano destacando também. Tem um supply bem pequeno, a Zano. O supply dela aí, ó, de 14 milhões. Supply pequeno, ela queima a Zano também. Então é um supply pequeno. E, né, se entrar 10 milhões, 15 milhões, ela explode para um valor absurdo. E está em $12 ainda está barato e devemos continuar fazendo o DCA. Mas a Zano é mais para especulação, para mim, para ganhar dinheiro. Mas ela é um DeFi de privacidade e ela é útil para você fazer staking, para você construir tokens que vão ser anônimos e obscuros e fungíveis, portanto, dentro da rede dela. Dá para fazer pagamento anônimo com ela, porque ela usa o CryptoNote também, como a Monero. A Monero continua melhor por conta da sincronização dela, que é mais veloz. E ela tem mais liquidez do que a Zano. Porém, as duas tendem a bombar. E o Zcash também. Zcash também vem se destacando. Cripto de privacidade. Demanda por privacidade é torrencial por conta da fungibilidade. E por conta de ocultar o quanto que você tem. Porque se sabem o que você tem, você vira um alvo. As pessoas tendem a perceber, já estão percebendo e estão migrando para criptos de privacidade. Então, você tem que ter na sua carteira criptos de privacidade, DeFi de privacidade, mas coisa que presta, porque tem muita coisa que fala que tem privacidade e que não presta tanto assim. Zcash e Monero e Zano são 3 criptos de privacidade que eu considero projetos muito bons. E tem supply pequeno para o preço que está hoje, basta uma pequena graninha entrar para elas bombarem. Para um mercado de 7 trilhões prováveis a 10 trilhões, e tende a suceder no mercado cripto, o que é 300 bilhões? Nada. 300 bilhões de uma cripto que presta é viável. Qual cripto que presta? Nós temos a Monero. 300 bilhões na Monero, pelo supply que ela tem, ela não vai superar o supply do Bitcoin. Ela vai superar o supply do Bitcoin em 2040, ou seja, vai levar muitos anos, mais de 10 anos para atingir para superar o supply do Bitcoin. Mesmo assim vai ser pouco, vai ser umas 22 milhões de Monero que vai ter. Até lá é provável que tenha 10 trilhões, até antes, bem antes disso, no mercado cripto. 300 bilhões na Monero leva a Monero a 16 mil dólares, mais ou menos, se eu me lembro. Ou seja, até $1.000, $2.000, você tem que estar fazendo DCA nisso. Monero vai chegar a 100 mil dólares, 200 mil dólares, igual o Bitcoin? Não é impossível. Mas ETF de Monero eu acho difícil ter. Não é impossível, eu acho difícil ter. Só que a Monero não precisa ficar em primeiro lugar. Ela só precisa receber 300, 500 bilhões de market cap e ela valorizar 20 mil, 25 mil cada Monero no longo prazo. E você que acumulou um absurdo de Monero, você realmente vai ter além de anonimato, você vai ter um poder de compra absurdo, você vai ficar rico. Ou seja, existe custo-benefício em investir nisso aqui, fora as condições de pagamento, você vai poder pagar com anonimato. Então ela não precisa ser o primeiro, ela não precisa passar o Bitcoin. Se ela chegar a 300 bilhões de market cap, ela já fez o sucesso.
que você precisa para ter um poder de compra e um criptoativo que é ultra fungível, que é o que nós precisamos. A Monero continuou com um excelente preço, caiu bastante. Tá? Vocês viram o que aconteceu. Ó. O que significa a força para o mercado? O mercado lateraliza e em pouco tempo, ó, em dia 9 de abril até 26 de maio, um mês aí mais ou menos, ela explode absurdamente. Isso aqui indica a força. O mercado ele faz isso, né? Ele congestiona, explode. Congestiona, explode. Um mercado forte, ele tem em pouco tempo uma valorização gigante, seguida de consolidações durante um tempo que tira muita gente do mercado, que vende criptomoedas aqui, que desistem aqui e depois explode e elas perdem. A Zano também vem fazendo isso. Então, o mercado para a Monero está forte. Né? A gente só vê um detalhe aqui na Monero, que foi aqui, cerca de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 dias, em apenas 3 dias ela voltou tudo. Em apenas 3 dias ela devolveu tudo que caiu. Ela valorizou tudo que caiu. Então isso é um dado do preço, sem usar indicador, sem usar análise técnica nenhuma. Só esse dado do preço mostra a força extrema. Em pouco tempo se recupera todo um tempo maior de desvalorização que ocorreu. Isso é um indício de força extrema. Ou seja, durante as quedas você tem que ser corajoso com aquilo que tem fundamentos. Aquilo que tem fundamentos, aquilo que está provado na prática, aquilo que está provado com as experiências. Fizeram fake news com Cube atacando a Monero, jornais de criptomoedas até brasileiros inventando que a Monero sofreu ataque de 51%, é mentira. A Monero foi deslistada da Kraken há alguns dias atrás e ela explodiu de preço, mesmo sendo deslistada, porque hoje existem sites tipo NanSwap, sem KYC, que aceita conexão Tor. Você pode entrar aqui, realizar swap sem KYC com Monero. Tem Nano aqui também, que também é uma cripto boa, que está na carteira Eagle. Monero está aqui, mas existem vários sites como esses. E tende a viralizar, ou seja, sem KYC você entra aqui usando o Tor, você anônimo faz o swap. E Monero tá cheio de Monero aqui dentro. Dentro desses sites, e esses sites estão crescendo, está viralizando e tende a ter muitos desses sites. Mas muito desses sites. E a taxa de corretagem também está barata, muito mais barato do que P2P. Você vira aqui, se você vai trocar cripto por cripto, nunca vá num P2P, venha para cá. Você vai pagar 1,5%, dependendo do que você negocia aqui. Só que não tem todas as criptomoedas igual na Binance, mas as principais tem, e a Monero está aqui para você limpar o rastro das criptos de blockchain aberta ou para trocar Monero por, sei lá, o SDT e ficar anônimo. O SDT não é muito seguro, tá? O ideal é DAI aí para você ficar estável em dólar. Você pode ter DAIs obscuros na blockchain aberta, usando técnicas de anonimato, saindo de Monero para cá. Não é fazendo aquela palhaçada do DPix com BTC, com LBTC dentro da rede Liquid, que aquilo ali não tem o mesmo nível de anonimato. Nem tem anonimato porque são centralizados os provedores de liquidez e pela quantidade dá para desanonimizar você. Eu vou fazer um vídeo ainda explicando as brechas que tem nisso e que governos vão usar para desanonimizar você, e o povo está usando achando que está anônimo, ao invés de usar Monero para anonimizar o Bitcoin. O pessoal está usando esse DPix, essa porcaria aí, né? Sai dessa, gente. Não, infelizmente não é algo útil, não. Nem tudo é o que parece, nem tudo é o que parece. Então, isso são sinais de força da Monero. Em 2017, 2021 não existia esse site sem KYC, não existia
Hoje em dia você consegue comprar muito gift card, você consegue comprar até cartão de crédito no canal Leandro Imóveis e Cibersegurança e Criptomoedas. Eu coloquei um vídeo do cartão de crédito com Monero. Então você tem como você colocar crédito em dólar com Monero em cartão de crédito virtual por enquanto, mas futuramente vai ter cartão de crédito físico também, que você pode preencher com Monero o saldo, recarregar com Monero. Então tá crescendo, é diferente de 2017, 2021, não existia isso. Hoje existe essa liquidez sem KYC a favor da Monero. Campeã de pagamentos usando Monero é o que está acontecendo, a Monero está sendo campeã de pagamentos. E temos um ambiente totalmente diferente e favorável. E a insegurança de usar criptos com blockchain aberta, onde se souberem, se você gastar Bitcoin, se souberem que você tem Bitcoin, você gasta Bitcoin em algum lugar, vão saber a origem dos seus Bitcoins e você vai perder toda a sua privacidade. Então, você não tem privacidade com Bitcoin, você não tem fungibilidade com Bitcoin. A Monero corrige isso e existe uma demanda torrencial para a privacidade. Temos a Zano também, temos o Zcash. A gente tem que montar uma carteira de privacidade. Zano, Monero e Zcash são algumas criptos de privacidade que a gente tem que ficar de olho. Falando no Bitcoin, muitos influencers, muitos vendedores de curso de Bitcoin, eles falam que usa Lightning para ter privacidade. A privacidade da Lightning nem chega aos pés da privacidade da Monero, da estrutura de privacidade da Monero. Fecharam o canal do Orange Frame e ele está com Bitcoin preso lá. É isso que acontece quando você usa Lightning Network, ou seja, não é descentralizada essa porcaria. Porque se fosse realmente descentralizado, ninguém ia poder prender os seus Bitcoins lá por fechar o canal, seja qual for a medida de segurança que ocorra lá ou não. Você tem que ser livre para gastar os seus Bitcoins. Na rede original do Bitcoin você é livre. Tem censura de minerador também, acontece e tal. Guiado pela OFAC, que vai dar uma whitelist para ser transacionado Bitcoins. E a blacklist, os mineradores são obrigados a negar são obrigados a bloquear as transações. E isso dificulta quem está com Bitcoin sujos a tentar negociar, conseguir negociar mesmo na rede do Bitcoin, mesmo não estando dentro de exchange. Mas ainda você tem chance de conseguir negociar conseguindo um outro minerador, tal, etc. Agora a Light não, fechou o canal, já era, você perde Bitcoins. Então é suicídio você usar a Light Network. Por conta disso, eu jamais vou usar isso aqui. Tem gente que quer me pagar em Light Network. Eu posso até aceitar, mas eu não quero usar esse negócio. Tem que usar o Bitcoin na blockchain original dele. E a blockchain original do Bitcoin deveria ter taxas boas, deveria ter uma velocidade boa. Deveria ter fungibilidade, não tem, então ele tem deficiência. Você que usa Light Network, cuidado, que a mesma coisa pode acontecer com você, isso é fato. Isso aqui é fato, vem acontecendo com muita gente. E nos cursos de Bitcoin, pouca gente fala sobre isso, só fala sobre o lado bom. E o lado ruim tem que ser falado também. Outro detalhe que é importante aqui destacar: a BPA diz que exportações de carne de frango brasileira cairão em 2025. Então, em 1930, teve um tarifaço. Após o crash de 1929, teve o tarifaço dos Estados Unidos também para o mundo inteiro em 1930. E ficou até 1940, eu acho, 10 anos de depressão. Não é recessão, depressão. É colapso total na economia. Para tudo, para crédito, destrói tudo. Foram 10 anos de colapso mesmo. Grandes empresários faliram, perderam tudo e passaram fome.
Então foi uma coisa bem pesada, bem feia. E o que acontece? O tarifaço está ocorrendo e aos poucos os mesmos sinais que ocorreu na depressão de 1930 gerado pelo tarifaço vem também acontecendo no cenário atual hoje em 2025, com o tarifaço dos Estados Unidos. Só que hoje você tem IA. Aí, então, além do tarifaço causar desemprego, diminuir exportações de carne, então vai aumentar desemprego, empresas vão quebrar, vão fechar, sedes de empresas vão fechar. Quem trabalha com carne de frango, como vai exportar menos? Então, certas empresas envolvidas nisso, ou sedes dessas empresas vão fechar, então vai ter demissão de funcionário, vai ter menos lucro, etc. Ou seja, vai haver prejuízo. Com IA hoje, um funcionário vale por 10, por 20, por 100. Um programador, um analista de sistemas, ele poderia guiar uma equipe de 100 programadores reais antes. Hoje, esse próprio analista de sistemas, ele guia IAs e supervisiona as IAs como ele supervisionaria 100 programadores reais humanos. É possível, em alguns casos, chegar a esse nível, ter IA que vai equivaler por 100 programadores e o analista de sistema vai monitorar todo mundo. Ou seja, o analista de sistemas, hoje, ele pode ser o programador, os programadores, 40, 50, 100 programadores e fazer tudo. Então são 100 empregos aqui destruídos. A parte de secretária, de ser secretária, de parte de administração, existe lá o supervisor, colocar S do supervisor, que administra lá em um setor, sei lá, 50 funcionários que trabalham 100% por computador, que fazem registros no computador, etc. E fazem administração 100% pelo computador, tal, etc. Usando o IA, esse supervisor vai poder fazer o trabalho de quase todos esses 50, ou pelo menos 40. Então vai precisar só de 10 funcionários. E o resto vai ir tudo para a rua. Então a IA vai fazer isso. As empresas vão diminuir os custos, vai ser bom, só que vai ter muito desemprego. Então a gente vai ter empresas super evoluídas, super sofisticadas, super enxutas, vamos dizer assim, super enxutas, custo baixíssimo, super evoluídas, extremamente evoluídas, mas se tem um monte de desemprego, um monte de gente desempregada e sem dinheiro para comprar as coisas, essa empresa enxuta com IA, onde um analista de sistemas ou programador equivale por 100, 200 programadores, ou um supervisor consegue fazer o que 200 funcionários faz usando IA para administrar, etc. Não vai ter vendas, porque não vai ter gente com dinheiro, muita gente com dinheiro para comprar também. Então também vai afetar as empresas. Por isso que eu falo. Você tem que... Em crises, o ouro explode, tá? E hoje a gente tem o ouro digital, a gente tem Bitcoin, a gente tem criptomoedas. Em 2026, o ciclo de Banner diz que vai ter uma grande crise. A gente já tem sinais de um cenário terrível sucedendo. Nessas crises, ouro, Bitcoin, Monero e outras criptos vão explodir. Então vai dar para ganhar muito dinheiro, né, nesse ramo, e já era para você estar comprando isso aqui. Prata também, né? Já era para você estar comprando há muito tempo. Então na crise vai estar para enriquecer com isso. As bolsas eu acredito que vão colapsar também no mundo inteiro, igual em 2008, até pior. Até por conta dessa questão da IA que eu estou explicando aqui. Muitas empresas vão quebrar e muitas ações vão para o fundo do poço. Muitas empresas vão para o fundo do poço, certo? Ou seja, você tem que viver como uma formiga, trabalhando, estudando o dia inteiro, evoluindo, criando e economizando muito dinheiro e vivendo como pobre mesmo, para ajuntar o máximo de dinheiro que você pode, porque você pode ser o bambambam de uma empresa, ter o melhor produto do mundo e talvez não tenha ninguém para comprar. Então o que você teria que fazer seria manter os custos da empresa para manter a empresa viva,
e ter muito dinheiro guardado para sobreviver na crise, continuando a ser empresário, etc., e conseguir pagar as contas. Porque a situação está complicada. É só você ir no YouTube, né, e pesquisa lá, né, o Brás está falindo. Você vai ver uma região comercial que funcionava de madrugada, inclusive, e você não conseguia nem andar. Hoje ninguém está comprando lá. Por quê? Porque está tudo parado. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Bom, temos o ouro aqui formando um triângulo, congestionando, mas ele continua com aquele sinal Eagle ativo aqui. Fiz a primeira onda, a segunda, a terceira onda, tem probabilidade de fazer a terceira onda. Se houver força na terceira onda, ele fará a quarta e assim sucessivamente. Uma hora haverá correção ABC, mas tende a ser um pit stop antes de continuar a bull run de novo. Então a gente já está no finalzinho, agosto, tá começando a chegar próximo do final de 2025. A crise brava mesmo já está bem estabelecida, mas em 2026 é o que o ciclo de Banner diz que vai começar a grande crise. E nessa grande crise é quando o ouro, prata, metais e hoje temos as criptomoedas tendem a explodir torrencialmente. E continuar valorizando, ou seja, aqueles anos no Bitcoin aquele ciclo, né? Faz 3 anos de alta, né? Depois um ano de queda. Daí hoje está diminuindo, né? 3 anos de alta, 3 anos, daí está diminuindo o tamanho dos candles. E daí no ano que vem vai ser um candle negativo. Não. Eu acredito que vai continuar subindo o Bitcoin. Não vai ser muito porque ele é muito caro, então para ele dar 1000% precisa de 1 trilhão entrar nele, 20 trilhões entrar nele. Ou seja, é mais difícil por conta do preço do Bitcoin subir. Então não vai acontecer esse candle em 2026, 2027, eu acredito, pela análise que eu estou fazendo, econômica a nível mundial, tudo isso que eu estou analisando com base nisso, ignorando o gráfico, ignorando o ciclo, porque ciclo passa 10, 15, 10 anos, o mesmo ciclo, ele para do nada e para de funcionar do jeito que ele sempre funcionou. Ciclo nem sempre, não vão se repetir, eles vão parar um dia. Principalmente depois de 10 anos, geralmente vai tudo por água abaixo e não se repete mais. E eu acho que não vai acontecer essa terceira barra, essa barra negativa. E vai acontecer uma positiva no Bitcoin. E nas criptomoedas, altcoins principalmente. E criptomoedas como Monero, que tem destaque sobre as deficiências do Bitcoin, ela tende a brilhar, eu acredito, nesse período, mas no longo prazo mesmo é que ela vai receber. Na realidade não dá para saber, a gente tem que ficar com expectativa na Monero de longo prazo, de 10 anos, 15 anos, para ela ter os 300 bilhões de market cap injetados nela, ou mais. Mas pode acontecer em questão de apenas em 2 anos, não dá para saber. Mas você tem que ficar nessa expectativa de 10 anos e usar um dinheiro que você pode perder, que você pode se arriscar no mercado e pode esperar 10 anos, 15 anos com o dinheiro arriscado no mercado, posicionado na Monero sem tirar. E com Bitcoin é a mesma coisa. Então a gente tem essa situação do ouro, ele tende a continuar a subir. S&P 500, ele fez aqui no semanal um sinal Eagle. Fez a primeira onda aqui o sinal Eagle do S&P 500, primeira onda, segunda, terceira, quarta, quinta onda, falta de força denotada no indicador de força, então um ciclo de tendência de alta. Após o sinal Eagle, tem o sinal Eagle, daí você tem 3 ondas de alta, esse é o ciclo, o fractal que se forma após cada sinal Eagle, seja de continuação, seja de início de tendência de alta. Aconteceu a falta de força pelo indicador ADX, ele tende a fazer o ABC corretivo. É o que o Dow Jones, o S&P 500 está denotando. Então, pode ser que a gente tenha uma grande correção. E
A falta de força do Dow Jones, já falei, a questão, aquele sinal do preço. Demora muito tempo para subir, faz candles pequenininhos nas ondas para subir. E em pouco tempo, em um mês, cai tudo, devolve tudo que valorizou, que levou muito tempo, muitos meses para construir essa valorização. Isso denota falta de força extrema. Denota falta de força extrema. Então ele está subindo sem força. O Dow Jones está subindo sem força. Então ele pode ter uma correção de novo e uma hora vai entrar em tendência de baixa e vai arrebentar tudo. O Ibovespa deu um sinal Eagle também e desativou. O Ibovespa já desativou o sinal Eagle. Ele fez aqui um sinal Eagle, fez a segunda onda e houve o rompimento do fundo confirmado dele aqui, caracterizando a possibilidade de fazer um ABC corretivo, que já está em andamento, né? Ele já fez aqui a estrela cadente positiva, indicando o topo nessa região, rompeu a mínima dele, fechando com o Marubozu negativo. Provável que vai romper esse fundo e buscar a média 8,9 aqui nos 128.349, ou seja, para o sujeito operar vendido swing trade lá no 4 horas com base nessa força do semanal, como o semanal é um gráfico mais forte, ele influencia em sinais de queda, em padrões de queda lá no gráfico de 4 horas, para que estes tenham mais probabilidade. Então, com base nesta análise que eu chamo de análise fractal, ou seja, gráfico superior, que é um fractal superior, influencia os gráficos inferiores se existem padrões que estão na mesma direção e força que a indicação do gráfico superior denota. Semanal denota que vai cair por conta de toda esta análise realizada. O 4 horas faz um ombro, cabeça a ombro lá, etc. E consolidou antes, tal. É um sinal de short que você pode, dependendo do contexto, operar shortado para lucrar e tem alta probabilidade de você acertar por conta disso aqui. E por conta que você poderia alavancar mais se você já ganhou bastante dinheiro, porque você não deve alavancar de qualquer forma ou só porque tem esta condição. Depende do gerenciamento de risco. Mas é um insight para você que opera mini índice usar para ganhar dinheiro no mini índice, executar operações lá, etc. Então, pessoal, para você aprender essa análise gráfica, ter esse conhecimento para saber o timing certo de comprar, 100% pelo gráfico é possível saber decifrar a psicologia do mercado, então é possível você saber que está fazendo um topo, né? Então você para de comprar e vai fazer uma correção, em que essa correção vai parar mais ou menos aqui, então você espera cair para fazer o DCA de Bitcoin, ou Monero, ou ações, ou uma Fiat, dólar, euro, etc. E assim você otimiza o seu DCA, comprando 100% pelo gráfico, por quê? 100% pela análise gráfica, por quê? Até 6 meses o gráfico consegue acertar os movimentos do preço. E consegue acertar também que vai ter uma grande queda, uma grande tendência de baixa, então você não faz o DCA durante essas quedas, para fazer lá no fundão do poço, igual publicamente eu fiz durante toda a crise da FTX, antes de acontecer a crise da FTX. Eu já tinha alertado para parar de comprar Bitcoin, caiu, surfamos na queda sem compra, até que nos 16 mil dólares foi acionado compra barra pesada no Bitcoin e o Bitcoin explodiu para 123 mil dólares lá, que bateu a ATH, etc. Voltou para 70 mil, depois explodiu para 120 mil. Publicamente eu fiz isso, provando que isso funciona. Você quer aprender a fazer isso? Você pode fazer o curso Ultimate Eagle Signals, que é multimercado, 100% pelo gráfico. Você pode operar criptomoedas, fazer isso em criptomoedas, em forex, ações, em futuros, em qualquer coisa, basta ter liquidez, que tende a funcionar. Tem fundamentos em Fibonacci, estatísticos, e funciona até hoje.
toda a essência do método nunca mudou, funciona até hoje. Por isso que eu não mudo de método. Você não me vê mudando de indicador, eu sempre uso o ADX, as médias 8, 9 e 21. Não muda por quê? Muda algumas coisas, aperfeiçoa, mas a essência continua a mesma. Por quê? Porque é o que funciona. É complicado o método, mas funciona. O curso, ele é gravado, 100% gravado no Telegram, para sempre acesso vitalício. E todos os anos eu adiciono novas aulas com exemplos operacionais reais que ocorreram no Grupo Secreto de Sinais. O Grupo Secreto de Sinais você ganha de graça ao comprar o curso. Ou pode comprar o grupo de sinais separado. Usar o gráfico também serve para você fazer trades. Então, o curso é para holding, para saber o timing certo para fazer holding em qualquer coisa. Tem análise fundamentalista para criptomoedas para você operar a carteira aqui. De ações é esse curso aqui especial para ações. E tem a técnica de trade que você pode aplicar com essa análise gráfica, certo? Então, entre em contato, vem aqui no site para você obter esse treinamento. E não adianta ter hardware wallets se você não é invisível. Você pode ter uma maior segurança na sua hardware wallet, mas se sabem que você tem Bitcoin, que você tem 1 milhão de reais, de dólares em Bitcoin, você está suscetível a sequestro, pessoas da sua família estão suscetíveis a sequestros e vão tentar arrancar o seu Bitcoin ou até matar você, infelizmente. Torturar você até matar você, tentando pegar esses Bitcoins. Então, hardware wallet mais anonimato, curso ultra anonimato Red Pill, ensina táticas de guerra para proteger a informação. Táticas de guerra para proteger a informação nas mãos de civil. Ele é projetado para civil sobreviver à proteção da informação, como se fosse um soldado numa guerra, onde ele vai usar essas estratégias cibernéticas antimilitares para conseguir sobreviver e proteger a informação, que são as suas criptomoedas, transações criptos, arquivos, etc. Então, é um curso barra pesada mesmo, né? Não tem conveniência aqui nesse curso, né? Ele é um curso que ele é projetado para o leigo aprender, mas usar isso aqui é difícil, mas funciona. Tende a funcionar. Agora, há muitos cursos de privacidade que ensinam você a ter privacidade só instalando uma VPN e usando o celular, que tem vários vetores de ataque. Esses cursos aí procura ali tentar dar privacidade com conveniência e não funciona contra o Estado, principalmente contra militares, que têm ferramentas muito avançadas. Você pode estar adquirindo curso Ultra Anonimato Red Pill, consultoria personalizada Ultra Anônimo Red Pill também, que cria ferramentas, sistemas operacionais, programas para facilitar a vida do leigo a aplicar técnicas de anonimato e resolve setups de anonimato para cada caso personalizado. Você pode estar contratando, já aviso que é caro porque é raro. O ramo de anonimato é raro, então tem até leilão em alguns casos para disputar o serviço e é caro. Vai sair caro aí o serviço. O curso aqui é bem baratinho, porque é gravado, é no Telegram, então baratinho. Sempre vai estar melhorando, mas a consultoria é mais cara. Você pode contratar também, se desejar. Vou ficar por aqui, pessoal. Obrigado a todos. Até mais.